Estamos iniciando mais um programa Estética em Dia e você pode nos assistir pelos canais 126 da Embratel, 85 da Sky Livre e também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Estamos em um mês de grande mobilização nacional. Em outubro, voltamos a nossa atenção à conscientização para a prevenção do câncer de mama. O câncer de mama ainda tem alto índice de mortalidade e nós, mães, esposas, filhas, amigas, sabemos que uma doença como essa envolve emocionalmente muitas pessoas. O programa de hoje é especial e eu trouxe uma mulher que vivenciou todo esse processo da descoberta de um câncer de mama e o tratamento. E eu participei um pouco de toda essa experiência. Nosso programa hoje é sobre superando o câncer de mama. A nossa convidada é a Ramariane, que é educadora física, especializada em fisiologia do exercício para mulheres e com mais de 12 anos de experiência em musculação feminina. A Ramariane, há 11 meses, teve o diagnóstico de câncer de mama. Ramariane, seja muito bem-vinda a esse programa. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, Dani. Obrigada a todos. Eu espero poder ajudar muito a vocês com a minha experiência e também que sirva de conscientização do quanto é importante a gente descobrir essa doença o quanto mais rápido possível. Isso mesmo. Prevenção é o melhor tratamento, né? E para começar, Ramariane, conta pra gente como que foi esse processo da descoberta e o tratamento que ainda perdura. Sim. Então, eu descobri o meu câncer de mama em dezembro do ano passado por meio de um exame de rotina mesmo. Então, eu procurei meu ginecologista por outros motivos e ele solicitou a mamografia e o ultrassom de mama. E nesse exame de rotina foi descoberto então que eu tinha 2 cistos, né, de tamanho relevante. Sim. E que precisava de biópsia. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse ter câncer de mama, porque eu me enquadrava totalmente fora, né, dos fatores de risco do câncer. E por levar uma vida sempre muito saudável, fisicamente ativa, não ter a idade que eu imaginava, né, que fosse relevante para isso, não ter histórico na minha família do câncer de mama, então eu imaginava que não seria, poderia ser qualquer coisa menos câncer. Não tinha comorbidades pregressas? Não, E aí, no exame de rotina, você descobriu o câncer de mama. E estava na fase inicial? Exatamente. Esse foi o ponto principal, o motivo pelo qual eu consegui fazer um tratamento mais brando comparado ao tratamento de mulheres que têm essa doença e mais rápido também, né? Chegar à cura. Foi porque eu descobri ele muito cedo. Na fase inicial. Exato. Eu não sentia, né? Nada, então eu não sentia caroço na mama, eu não sentia dor, minha mama não tinha mudado de aspecto, eu não tinha nenhum sintoma de câncer de mama. O que me levou a fazer o exame foi que fazia parte da rotina mesmo. Deixa anual. eu te perguntar, você fez então o autoexame e não tinha sentido nenhum caroço? Não. Então você chegou a fazer o autoexame, como você fazia anualmente, e você não sentiu nódulo. Você só descobriu o nódulo no exame que você fez de mamografia. Exatamente, eu não procurei buscar fazer mamografia porque eu tinha sentido algo na minha mama. Na verdade, o motivo foi outro. Era um exame de rotina. Exatamente. O médico pediu essa mamografia e a ultrassom. E aí, quando eu fiz, que foi descoberto que já existiam 2 nódulos de tamanho bem considerável e eu não sentia. E o último exame que você fez tinha 1 ano já? Não, foi em fevereiro do mesmo ano. Em menos de um ano, então, houve a descoberta dos nódulos. Eles apareceram em menos de 1 ano. Na verdade, assim, entra um detalhe aqui bem importante, eu acho que pode servir de alerta para todos, né? Quando eu fiz os meus exames em fevereiro, que o médico também solicitou mamografia e ultrassom, já tinha aparecido nos meus exames, um nódulo já aparecia ali. Só que eu fui buscar o exame, mas não levei para o meu médico o exame. Acontece. E também eu não abri o exame nem por curiosidade para ler. Nesse sentido que eu falo, a gente tem que começar a enxergar o câncer de mama não como uma doença que é parcial, que escolhe as suas vítimas, entendeu? Exato. O câncer, ele não é mais uma doença que escolhe por conta de fatores genéticos, por causa da idade, por uso de anticoncepcional, tratamento hormonal. O câncer não escolhe mais. Não está mais tão ligado a esses fatores. Exato. Até porque você era uma pessoa improvável para um câncer. Personal, se alimentava bem,
ativa. Então, você negligenciou o resultado porque você falou, comigo não. Exatamente. E a maioria das pessoas fazem isso também. Foi isso mesmo que aconteceu. Foi uma negligência, porque eu me achava tão impossível ter essa doença, né? Em função de eu não estar dentro daquele grupo de risco, que eu realmente fui buscar e coloquei na gaveta e pensei, não deu nada. E, na verdade, já constava ali um nódulo de classificação Beatrice 4, que é uma classificação sugestiva à malignidade já, né? Ou seja, já mostrava que era um tumor. Exato, que precisava ser investigado com biópsia já. E aí eu falo sempre que eu fui divinamente conduzida, porque quando eu voltei ao médico novamente para fazer os exames, né? Ele solicitou novamente. Por quê? Porque ele não tinha visto os de fevereiro, né? E ele não queria nem ver. Ele falou assim, não, vamos fazer de novo? E aí eu fui, fiz, só que aí já estava um nódulo bem maior, já eram 2. E os 2 malignos? Os 2 malignos. Aí fica um alerta também que ela fez o autoexame, ela não sentiu. Muitas vezes a gente não sente. Tem que ir a um médico para você fazer de fato a mamografia. E esse médico, ele sondar, fazer todo o rastreio ali para saber se não tem nenhum nódulo que está mais escondido, que nem sempre está na mama. Às vezes está nos linfonodos. Exatamente. E eu até perguntei para o meu ginecologista, o senhor, tipo assim, solicitou porque você sentiu algo, mas não quis me falar? Ele falou que não sentiu nada. Ele solicitou, exato, isso mesmo, assim, solicitou porque... E realmente hoje ele fala assim, eu acho que realmente foi Deus mesmo que me conduziu para essa conduta. Para isso. E aí quando a gente descobriu, apesar de ser uma doença que foi descoberta num estágio bem inicial, mas ela já era significativa, porque eu precisei, no tratamento, né? O tratamento foi uma mastectomia. Para quem não sabe, a mastectomia retirada tem parcial e tem total. A sua foi total. Total e bilateral. Bilateral. Foi verdade. E a Ramariane, quando ela descobriu, você relatou que ela descobriu o câncer, não foi o câncer que se manifestou. E aí está o segredo do tratamento. As mulheres, quando elas descobrem precocemente o câncer, elas têm 95% de chances de cura. Então, a prevenção, de fato, é o melhor tratamento. E aí, Ramariane, quando você descobriu, a Ramariane era minha personal na época, ela comunicou às alunas dela que ela ia entrar num tratamento de câncer de mama. E eu confesso que na época ligou um alerta. Se ela está com câncer, eu tenho que me preocupar. Eu falei com ela que me ligou esse alerta. Como assim a Ramariane que se cuida, tá com câncer e eu perto dela, ela trouxe vários dados de câncer nesse período. Ela tentou conscientizar o maior número de mulheres nesse momento, mesmo ela estando em tratamento do câncer. Com o agendamento da cirurgia de mastectomia, o trabalho dela foi conscientizar outras mulheres. E eu quis trazer ela aqui para ela trazer justamente essa experiência. E aí, Ramariane, agora você vai falar para a gente qual foi o seu tratamento pós-mastectomia. Você teve que fazer radioterapia ou quimioterapia? Então, não precisei. O meu câncer ele foi totalmente retirado por meio da cirurgia mesmo. Foram 2 momentos de cirurgia, porque no primeiro momento eles fizeram, né, a mastectomia bilateral, mas eles, ao abrir, eles viram que existiam muitos outros tumores menores que ainda estavam encapsulados, que eles chamam de tumores in situ, e que pegava toda a parte da mama embaixo, muito próximo à pele. Então, eles me submeteram a mais uma cirurgia, 60 dias depois, para fazer uma raspagem, assim, né, maior, uma limpeza maior, tirar uma margem de segurança maior. E aí, quando foi feito todos os exames pós, foi visto que não teria necessidade de fazer nem radioterapia e que o meu tipo de câncer não era responsivo à quimioterapia. Então, não adiantaria eu fazer. Hoje, o meu tratamento, ele consiste em bloqueador hormonal. Então, como ele foi um câncer receptivo, né, de estrogênio, então eu fui colocada em menopausa química, né, menopausa induzida, por meio de medicamento. Eu vou ficar com essa medicação, com esse tratamento por 5 anos para evitar recidiva, que é a volta do tumor. E eu acho que você estudou um pouco sobre isso. Hoje, os tratamentos nem sempre finalizam com a cirurgia, como foi o seu. Tem mulheres que o processo se torna mais longo. E quais seriam esses tratamentos, você saberia dizer? Então, a grande maioria precisa de quimioterapia, né? Um tempo de quimioterapia, ou a radioterapia, hormonioterapia, né? Então, é um caminho um pouco mais longo, né?
de cura até a cura, mas o câncer de mama é um dos cânceres mais estudados, né? Embora hoje, infelizmente, ele esteja atingindo mulheres cada vez mais jovens, até tem um dado bem interessante, que o Instituto de Mastologia liberou uma pesquisa recente que mostra que 35% dos casos de câncer de mama acontecem em mulheres entre 30 e 49 anos. Muito jovens. Muito jovens. E até então, os exames de mamografia, eles estavam sendo solicitados pelos médicos a partir dos 50 anos. Exato, porque era o mais comum. Exato, isso. Mas mesmo sendo o comum 50 anos, essas mulheres já descobriam em estágio muito avançado. Porque elas não tinham essa conscientização de procurar tratamento ou procurar ajuda antes. Por isso que veio toda essa conscientização do Outubro Rosa voltado para o câncer de mama. A Mariane, eu quero te fazer uma pergunta. O que foi incisivo, o que foi decisivo nessa recuperação? O que você usou de artifício para te ajudar na recuperação? Bem, Dani... Além da terapia. Bom, terapia eu comecei, né? Mas o que eu sempre fiz a minha vida inteira, que foi continuar cuidando da minha saúde, porque chegou um momento ali onde eu pensei, a gente chega até a se perguntar, né? Mas o que adiantou, né? Ter cuidado tanto e hoje eu tô aqui com câncer com 42 anos. Mas enfim, é um pensamento que passageiro e eu continuei cuidando da minha saúde e a atividade física, que para mim é fundamental, né? Como personal eu levanto essa bandeira. E eu tenho certeza que a prática da atividade física foi assim o que me ajudou a recuperação da minha cirurgia mais rápida, porque quando você pratica a atividade física, principalmente a musculação, e eu sou super defensora assim da musculação, você armazena, você faz um banco de massa muscular. E hoje a gente sabe que a massa muscular ela é fundamental para a recuperação de vários tipos de doença. Estudos recentes mostraram que o ponto decisivo de uma pessoa conseguir sair com vida da UTI é a qualidade e a quantidade de massa magra que ela tem no corpo. Então, se vocês querem investir em saúde e cuidar da saúde de vocês, invistam em massa muscular. Façam musculação, exercícios que deixem o corpo de vocês forte. Eu não tenho dúvida nenhuma, Dani, que a recuperação rápida da minha cirurgia foi uma mastectomia bilateral, retirei as 2 mamas, foi feito com uma reconstrução imediata. Com 20 dias pós-mastectomia, eu já estava treinando de novo na academia. Já estava dando aula para mim, ela não deu Com descanso. 15 dias, nós voltamos às aulas e com 20 dias eu voltei para a sala de musculação. E realmente você estava muito bem, eu falava, você pode fazer isso? Ela, posso, eu treino, eu tô bem, tenho músculo e a musculatura realmente, a gente fez uma pesquisa nesse momento, a gente estava passando por um momento também de doença na família e aí uma decisão que uma pessoa da nossa família saiu da UTI foi porque ela tinha massa magra de qualidade. Então ela ficou 4 meses entubada sem conseguir se movimentar, mas ela conseguiu sair e hoje anda, porque ela tinha massa magra e ela se cuidava. Então sim, o segredo para passar por enfermidades como essas é você cuidar da sua saúde. Mas o questionamento que você teve é normal, eu acho que todo mundo teria, né? A gente questiona muitas coisas, né? Quando descobre um câncer, a gente acha que a gente errou e que a gente buscou, né? De alguma forma, aquela doença. Mas, infelizmente, hoje a gente vê que o câncer ele está bem imparcial, né? Então, ele não escolhe mais a pessoa, né? A qualidade de vida. Você falou um dado importante quando você começou a divulgar sobre o seu câncer, que 4 em cada 8 mulheres ou 1 a cada 10 mulheres vai ter câncer? Isso, esse foi um dado de uma pesquisa mundial, né? Que mostrava que 4 a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. E aí, quando você para pensar que... Se você parar para pensar, né? O nome de 4 mulheres que você conhece... De 8 mulheres que você conhece, dentre as 8, 4 podem ter câncer, se torna muito próximo de você a doença. Porque eu acho que quando a gente não tem a doença, você também pensava assim, é uma coisa distante. Acontece lá do outro lado daquela linha, não acontece com a gente. Quando isso se torna muito próximo de você, como aconteceu com você, que estava próximo de mim, aquilo ali me ligou um alerta. Não, essa doença acontece mesmo aqui
Então, Exato. isso o fato é a conscientização para isso mesmo, para a gente se olhar, se examinar e não só ficar no autoexame, procurar ajuda médica. Exato. A gente não pode achar que nós somos imunes, né, a essa doença, até porque nós somos mulheres, e aí nós já temos aí uma grande chance, né, de desenvolver câncer de mama. E eu ouvi muito uma frase que falava assim, né, depois, porque eu fiquei de novembro até abril, e em abril eu recebi a notícia de que eu estava livre da doença. E as pessoas chegavam e falavam assim, mas você teve sorte. Você teve sorte. E eu falo assim, gente, não foi sorte. O que eu tive foi diagnóstico precoce. Porque a gente fala muito de prevenção de câncer de mama, mas como que a gente previne? Existem sim maneiras de se prevenir. Você tendo hábitos de vida saudável, a gente sabe que o câncer é uma doença inflamatória e a obesidade é uma doença inflamatória. Então, se a pessoa ela tem um nível de obesidade, ela tem mais chance, né? Uso de hormônios, a própria predisposição genética, mas... A prevenção começa de fato nos seus cuidados de vida diária. Exatamente, cuidados de vida diária. No exame. Essa é a prevenção, você ter certeza de que você está fazendo a sua parte para cuidar da sua saúde e em todos os aspectos. Agora, o que foi fundamental? Por que o meu tratamento foi rápido, foi brando? Claro, fiz uma mastectomia radical, mas eu falo, gente, comparado a tratamentos de mulheres que ficam 1 ano em quimioterapia, né? E até mesmo, às vezes acabam tendo uma recidiva dentro desse período, foi brando porque eu descobri cedo. Isso foi crucial e eu sempre perguntava isso para os meus médicos. Por que foi tão rápido? Qual foi o diferencial? E era diagnóstico precoce. E você se preparou para coisas piores, você lembra? Bem piores. Preparamos para quimioterapia, preparamos para rádio. E aí quando veio a notícia que você estava curado do câncer, a gente perguntou, mas foi muito rápido. Foi. Aí você falava, foi a descoberta precoce. Foi, exatamente. E o fato da quimioterapia até foi assim, a isso, né? Até nisso, assim, né? Eu tenho que agradecer muito a Deus. Porque o meu tipo de câncer não era responsivo. Então, eu ia ser uma pessoa que eu ia fazer, e aí a gente tem que agradecer muito também aos avanços da medicina e de ser uma doença que é muito, muito pesquisada, muito estudada, porque hoje a gente já tem exames que conseguem identificar se aquele tipo de câncer ele é responsível a quimio ou não. Porque antigamente as mulheres, não falo nem antigamente. Recente agora. Por exemplo, eu tive uma ex-aluna minha que durante a pandemia descobriu um câncer de mama. E ela fez o mesmo tipo que o meu, só que ela fez quimioterapia. Mas... O câncer não responde à quimioterapia. Só agora que saiu essa pesquisa mostrando que esse tipo específico, porque... Meus médicos sempre falavam, o câncer ele não é um só, ele tem nome, sobrenome, toda uma família, entendeu? Que influencia no tratamento. Então, por isso que eles fazem muitos e muitos exames para descobrir qual é o tratamento ideal para a pessoa. E dentro da pandemia, ou seja, ali há 3 anos, essa ex-aluna ela precisou fazer quimioterapia e foi em vão, vamos dizer assim, porque o câncer dela não diminuiu em nada. Não retraiu a doença? Não, ela precisou fazer a mastectomia também. Muito bom. Mariane, se você puder dar hoje, falar uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, o que você falaria? Bom, primeiro, se cuidem, assim com o mesmo carinho que a gente cuida das pessoas que a gente ama, como os nossos filhos, o nosso marido, que a gente cuida das pessoas à nossa volta, cuidem de vocês também. Não imaginem que vocês são imunes a qualquer tipo de doença. Façam a parte de vocês, lógico, cuidem, né, da saúde, para que... Eu falo assim, eu tive a minha consciência tranquila. Que você estava fazendo a sua parte. Que eu estava fazendo a minha parte. Então, eu não podia fazer nada além de aceitar aquela situação e buscar o tratamento, né? E eu tinha certeza de que eu tinha um corpo forte para suportar todo aquele processo que eu falo que foi os piores dias da minha vida. Foram os dias pós-cirurgia, que foram assim os momentos mais difíceis, momentos assim que eu achei que eu não fosse conseguir suportar, porque é realmente muito agressivo, né?
qualquer doloroso. tipo de tratamento doloroso, né? Então, e hoje eu paro para pensar assim, gente, já imaginou como teria sido se eu não tivesse descoberto tão cedo? Ia ser muito pior. Então eu falo, não é sorte quando um tratamento é brando e é rápido, é diagnóstico precoce. E isso todo mundo tem condição, né, de buscar. Hoje nós temos uma campanha nacional que incentiva muitas mulheres a se cuidarem, a investigarem por meio da mamografia, por meio do ultrassom das mamas, o autocuidado também, que é o autoexame, né, também é muito importante. Então existem muitos meios de conscientização e a gente não pode achar que a gente não vai passar por isso, né? Como é importante histórias como essa para nos despertar. Às vezes pensamos mesmo que somos ou estamos imunes, que é algo muito distante, que ao nosso redor tem mulheres vivendo esse processo doloroso o tempo todo. E nós aqui esperamos que hoje muitas de vocês tenham entendido a importância de olharem para si, de se autoexaminarem, de procurarem ajuda. A prevenção ainda é o maior tratamento. Hoje esclarecemos algumas questões, mas se você quer saber mais ou precisa de cuidados, de um olhar clínico especializado, não deixe de procurar um médico. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Não deixem de curtir, compartilhar para o máximo de mulheres possível e elas possam ser alcançadas também. Não esqueça de deixar aqui a sua sugestão para outros temas. Muito obrigada, Ramariane, pelo seu testemunho. E a gente se vê em breve. Obrigada, eu que agradeço. Espero que tenha servido de alerta para todas as mulheres que olhem mais para si e que se cuidem. Muito obrigada a todos, até a próxima.